Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria aqui de tratar de uma soma de assuntos, todos eles tendo relação, tendo a ver com a situação de Lula, com a justiça no Brasil, que se tornou um problema recorrente, né? Eu acho que, para além, no meu entender, eu enfatizo esse ponto aí com você, com vocês o tempo inteiro. No meu entender, é um problema muito grave, o problema na justiça do Brasil. Os operadores da justiça não reconhecem isso. Eles se defendem, eles simplesmente não reconhecem, né? Não veem os problemas existentes na justiça. Nós vimos, eu falei na nossa conversa passada, a de terça-feira, que a situação de Lula era uma situação que não havia nada ainda para comemorar, que a probabilidade era de decisões favoráveis a Lula, e eu acabei, né, a decisão do Supremo ontem mostrou que essa minha avaliação estava na direção correta, né? Existem avaliações que podem acertar e outras que não. O que acontece? Ontem a decisão do Supremo ela não foi desfavorável a Lula. De que ponto de vista alguém imagina que foi? Já imaginando que ontem já haveria a decisão e pronto, Lula já seria liberado. Tudo na justiça é muito lento. As decisões são muito lentas, essas decisões colegiadas, e houve mudança de vento. Então imagina, a decisão colegiada com mudança da direção do vento, ela é muito lenta. Os ministros ontem, ali houve uma aliança, digamos assim, entre três ministros que são claramente lavajatistas, que são Barroso, Fux e Fachin, com ministros que são garantistas, né, que querem o estabelecimento pela lei com clareza de determinadas decisões. Pelo menos dois ali têm seguido essa linha recentemente com muita força, quer dizer, Gilmar Mendes e o Celso de Mello. Só aí vão 5. E aí mais 3 para chegar a 8, né, o Toffoli, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Quer dizer, então a decisão de ontem não é uma decisão de todo surpreendente. É uma decisão que cria um problema para o Supremo, evidentemente. Ele poderia se livrar do problema, ele permanece com o problema. O que vai acontecer com Lula? Vale o parênteses que a situação de Lula ela está sendo tratada em várias frentes. Tem várias frentes. Tem uma avaliação de se vale a prisão com condenação em segunda instância, essa é uma frente. Tem a da progressão de pena, é uma outra frente. Tem a da suspeição de Moro, é uma outra frente. Então são várias, né? Ele pode eventualmente perder em uma e ganhar em outra. Então é por isso que a minha proposta é que você tenha uma visão, a sua visão seja na direção mais otimista do que pessimista. Qual a avaliação que eu faço da atual situação? Eles ainda estão se acomodando. Deve sair mais coisa da Vaza Jato, tudo isso tem peso nas decisões do Supremo, vem tendo peso nas decisões do Supremo. A pressão que a combinação de Lula preso com Vaza Jato exerce sobre o Supremo em Dallagnol, em Moro, é muito grande. Então, por isso que a decisão é lenta. Veja, o que aconteceu ontem, eu sempre enfatizo com você, para que você observe algumas coisas no nosso estilo de julgamento, né? A primeira coisa é que eles levam o voto escrito. Eles não são obrigados a levar o voto escrito. Eles levam o voto escrito porque eles querem. Essa é uma tradição do Brasil Império, não é nem uma tradição da República. Isso foi abolido. Não existe nenhuma instrução em nenhuma lei orgânica, constitucional, infraconstitucional, lei da magistratura, não existe nada que diga o juiz em decisão colegiada é obrigado a levar seu voto escrito. Nada. Isso foi abolido. Isso acontecia no passado, quando os juízes enviavam seu voto, os desembargadores enviavam para o Tribunal da Relação. Não tinha nem esse nome. E aí chamavam-se tensões, isso é o nome disso, era o voto escrito, era tensões, enviavam para o Tribunal de Relação e aquilo era lido lá e chegava-se a uma decisão. Né? Essa é uma decisão colegiada. O que se diz de decisões colegiadas? Né? Por que as pessoas fazem uma reunião, colocam as pessoas numa reunião, qualquer reunião?
Qualquer reunião, reunião de trabalho dentro de uma empresa, uma reunião dentro da universidade, colegas, professores de departamento, eles discutem um tema e tentam chegar a um consenso acerca daquele tema. Todo mundo faz isso em reuniões. No momento que você leva o seu voto escrito, não há possibilidade de mudança do seu voto. Nunca ocorre. Tem gente que andou mapeando, ocorreu uma ou outra vez. Raríssimo, só para a exceção que confirma a regra. Então, quando você leva o voto escrito, a reunião ela não tem finalidade alguma, a não ser todo mundo ficar falando para as câmeras. É isso que acontece. Então, nós temos lá um placar 8-3. O que significa esse placar? Um número. Foi tomada uma decisão por um placar, é como se fosse um jogo de futebol. Um marcou 8 gols e outro marcou 3 gols. Tá? Basicamente isso. Aquela decisão 8-3 significa que esses 11 juízes pegaram um tema ali específico, um determinado tema, debateram, viram seus argumentos, tentaram persuadir uns aos outros. Não significa isso. Até porque ontem era o habeas corpus de um réu da Lava Jato. Tá? Então, esse réu, ao pedir o habeas corpus, argumentou. Ele disse lá, olha, eu não aceito o meu julgamento porque aconteceu isso segundo a nossa Constituição, por isso que vai parar num Tribunal Constitucional. Eu gostaria que, aí o réu pede, lá o advogado do réu pede, à luz desse artigo da Constituição, nós consideramos que isso não poderia ter sido feito. Basicamente é isso que acontece. Então, cada ministro teria que debater o mesmo tema, qual seja o tema daquele artigo da Constituição ao que os advogados do réu se referem, que dizem respeito à demanda, à petição do réu. Só que eles não fazem isso, eles debatem qualquer tema, qualquer artigo da Constituição. Temas conjunturais, fazem discurso político, de combate à corrupção, de ilegalidade, e aí fundamentam seu voto em qualquer coisa. Então, é uma torre de Babel, cada um fala uma língua. Um ministro do Supremo fala de um artigo, outro fala de outro nem da Constituição fala direito, outro fala do Código de Processo Penal, outro fala do Código Penal, e aí cada um fundamenta seu voto em diferentes argumentos, que não têm relação nenhuma um com o outro, e aí chega-se um placar. Então isso é que eu chamo de Torre de Babel. É quase que um sorteio. Eles não se atêm a só aquele tema. Vamos imaginar um julgamento totalmente oposto, que eles não levassem nada escrito. São doutos em direito, então já tem tudo na cabeça. Eles poderiam levar algumas anotações dizendo, eu vou caminhar por aqui, eu vou argumentar com meus pares caminhando por aqui. E aí alguém coloca um voto. E aí vem alguém contra-argumentando. Mas você não acha que seu voto, em função desse seu artigo da Constituição aplicado nesse caso... Não, esse artigo da Constituição aplicado nesse caso foi nessa circunstância. Aí vem um outro ministro e diria, mas olha, esse mesmo artigo que você está se referindo, só sobre aquele artigo, só sobre o tema que o advogado se referiu. E aí eles criariam uma interpretação constitucional baseado numa votação dos ministros máximos do país acerca daquele artigo aplicado àquele tipo de petição. Seria inteiramente diferente. É tudo que não acontece, mas seria algo sólido. Seria uma votação que faria sentido. As nossas votações fazem sentido na medida em que dão um resultado. Tem lá um resultado? Tem lá uma decisão? Tem, evidentemente. Mas não é uma decisão sólida em cima de um tema. Então foi o que a gente viu ontem. É muito educativo, essas decisões do Supremo são muito educativas para darem transparência ao funcionamento colegiado de nossa justiça. O que aconteceu ontem no Supremo acontece em toda a segunda instância no Brasil. Acontece em toda segunda instância, né? Os desembargadores. Acontece em todos os colegiados. Acontece no STJ, na terceira instância do Brasil. Então, infelizmente, esse é o estilo de decisão. É uma decisão ficcional. É uma decisão real, no sentido de que aquilo interfere na vida de quem está peticionando, mas é ficcional no sentido substantivo, não é? Porque ela não conclui nada sobre o motivo da petição. Então foi o que nós vimos, é o que nós vamos ver o tempo inteiro com relação a Lula. Por isso que os ventos sopram e aí muda rapidamente a visão do Supremo sobre os temas, né? Então, um ano atrás era todo mundo contra Lula. Agora, passado um ano, se todo mundo já não é assim, já houve uma divisão grande, então Lula tem chance de ser absolvido.
né, ou de ser totalmente anulado todo o processo dele, a suspeição de Sérgio Moro. Outra coisa que eu queria que você prestasse atenção no que aconteceu ontem foi a postura de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi muito corajoso, ele numa sessão pública, sendo transmitida para todo o país, todos os interessados estavam acompanhando aquilo ali, ele colocou na mesa do Supremo críticas aos seus pares. Colocou de uma maneira educada, polida, com bastante decoro, porém muito incisiva e muito eloquente também. Ele leu trechos dos vazamentos do Intercept, ele não questiona em nenhum momento se aquilo é verdadeiro ou não, obviamente, andou acontecendo agora no Reino Unido vazamento de conversa de WhatsApp de deputados. E houve vazamento ilegal, né? Esse vazamento foi ilegal. Ninguém questionou a veracidade das conversas. Todo mundo questionava o conteúdo dos vazamentos. Então foi o que o Gilmar Mendes fez ontem. Ele assumiu tudo aquilo como verdadeiro, e realmente, e colocou para seus pares os momentos que eles eram citados. Então, haha, huhu, Fachin é nosso, in fucks we trust, o endereço do Toffoli para ir conversar com o Toffoli. Enfim, ele explicitou, né, o descaso, o escárnio com o qual o Supremo vinha sendo tratado. O Supremo é visto, eu acho que isso aí não muda, né, pela força-tarefa, por Sérgio Moro, pelos procuradores. Então, ele fez isso ontem, né? Não se trata aqui de falar tocou nos brios, não é isso. Em algum momento o Gilmar Mendes falou o seguinte, olha, essa casa tem que... Ele não chegou a falar a palavra autocrítica, mas ele chegou a falar algo que significava isto, sem a palavra. Ele disse, essa casa, essa Corte Constitucional precisa rever decisões e posturas que ela andou tomando no passado, em função do que foi revelado. Ora, ali só tem gente inteligente, gente com bastante vivência. É claro que eles sabiam que aquelas delações, e muitas delações da Lava Jato, são fajutas. Que a pessoa fajuta em que sentido? A pessoa delata sem prova alguma. A delação nada mais é que mais um elemento da defesa. A defesa usa o seguinte, delata aí qualquer coisa para diminuir a pena. Delata aí para se livrar da pena. Delata... Né? Então, a delação se tornou somente um elemento a mais na defesa. Só isso. E aí eles sabiam disso. Só que como o vento, a opinião pública estava para o lado combate à corrupção a qualquer custo, eles foram nessa. O Supremo fez isso, infelizmente. Temos que admitir. Agora não, os ventos mudaram. E aí o Supremo está mudando a sua decisão. Sempre vão ter ministros. O Fachin, por exemplo, em várias decisões... eu conversei com advogados que acompanham o Supremo de perto, o Fachin, em várias decisões, ele aceita que a acusação fale depois. Ele, Fachin, vê assim, olha, um verdadeiro absurdo, né? Mas está lá, não existe nada que coíba essa maneira de ver do ministro Fachin. Ele simplesmente se pronuncia acerca de processos de vários réus que caem para que ele se pronuncie lá, que são sorteados para ele, ele diz que não há problema nenhum, que a Procuradoria pode se pronunciar no final e que não precisa que o réu contra-argumente no final. Quer dizer, nós aqui leigos, né, que não somos formados em direito, mas que sabemos ler, entendemos o absurdo disso. Mas quem é que vai mudar a decisão do Fachin? Ninguém. Esse é que é o problema atual da nossa justiça. Eles tomam a decisão que eles querem. Eles não são obrigados, nem por suas práticas, nem por nossa legislação, a chegar a um consenso que tenha uma certa estabilidade. Então, não há razões para ficar pessimista com a situação de Lula. Eu diria, e aí sempre é bom ter um percentual até para educar a nossa cabeça a pensar, eu diria que o Supremo anular o que o Moro fez, ou tirar Lula da situação em que ele se encontra hoje, sem que seja necessária a progressão de pena, eu acho que a chance é 70%. É o dobro da chance contrária, mais do que o dobro. A chance contrária é 30%, ou seja, é bem maior. Agora, tem lá 30% de a decisão não favorecer Lula. Isso está posto também.
tá? Eu queria dizer isso para vocês e aqui no final fazer aquela minha mini propaganda de vocês irem lá no YouTube e se inscreverem em meu canal. Eu trato de temas assim, de muitos outros da política. Tem aquela procura do YouTube, escreva o meu nome, Alberto Carlos Almeida, inscrevam-se em meu canal do YouTube e coloquem lá todas as notificações, o sininho. Muito obrigado, um forte abraço e um bom fim de tarde.